Olá, nação santista, eu sou Giovanni Martinelli, passando de novo aqui neste sábado com um flash do diário extraordinário. A gente precisava comentar com vocês aqui. O Santos vendeu o Soteldo para o Toronto FC, um time do Canadá que disputa a Major League Soccer, já foi campeão da MLS. Tinha o Giovinco, que era um grande jogador da seleção da Itália. Então a negociação foi sacramentada. Soteldo não joga mais pelo Santos. Eu vou dar detalhes da negociação e falar um pouquinho de quem eu acho que poderia ser o substituto. Mas antes disso, como eu falei no outro vídeo, ajuda a gente aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui, deixe seu comentário para ajudar a gente a fazer um diário cada vez melhor para todos nós, né, torcedores do Santos. Como foi a negociação? O Santos recebeu a proposta 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais, por 75% dos direitos econômicos do Soteldo. O Santos chegou a um acordo com a Chipato e o Santos não vai receber nada, não vai entrar nada nas contas do Santos, até porque se entrar bloqueia. Todo o valor que seria referente, que o Santos teria direito na negociação, vai ser repassado ao Huachipato. Além disso, o Santos ainda vai pagar mais 500 mil dólares ao Huachipato em parcelas a partir do segundo semestre, para zerar a dívida que o Santos tinha com o Huachipato pela compra de 50% dos direitos do Soteldo em 2019. O Santos comprou o Soteldo, usou o Soteldo por 2 anos. O Soteldo fez 104 jogos e 20 gols pelo Santos. E o Santos não pagou um centavo por essa compra, né? Mesmo tendo vendido no período o Rodrigo por 200 milhões de reais. Então, assim, além de não receber nada, o Santos ainda vai pagar ao Huachipato 500 mil dólares de forma parcelada. Por quê? Porque daí o Huachipato tira a ação do Santos na FIFA e o Santos chega ao fim esse transfer ban, que é o transfer ban já concretizado, né, que impede o Santos de contratar jogadores. Então, esse que é o grande ponto aí da negociação. O Santos vai perder o Soteldo, mas vai poder estar livre para contratar. Vamos falar um pouquinho da perda técnica do Soteldo. O Soteldo, nos últimos 2 anos, talvez tenha sido o melhor ou o segundo melhor jogador do elenco do Santos, né? A gente viu o Marinho muito bem no ano passado, mas se você pegar 2019, talvez tenha sido o Soteldo o principal jogador. É um jogador que tem um contra um muito forte, é um jogador que pode desequilibrar uma partida. Então, do ponto de vista técnico, vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta também do ponto de vista de identificação com o clube. A gente já falou aqui algumas vezes, né? O torcedor do Santos, especialmente os mais jovens, eles gostam muito do Soteldo, né? São muito identificados com o Soteldo. Então, claro, é um jogador que sim vai fazer muita falta tecnicamente. Quem vai substituir Soteldo? Me parece que é claro nesse primeiro momento o Lucas Braga, né? Esse é o jogador do atual elenco que, quando ele joga com todos os titulares pelo lado esquerdo do ataque, ele tem algumas boas partidas. Não é um jogador totalmente regular ainda. Tem jogos que ele não vai tão bem assim, né? Mas é o substituto imediato para o Soteldo. E se o Santos quiser ir ao mercado para buscar um substituto para o Soteldo? Aí a gente tem que lembrar, e daí o início da conversa deixa bem claro isso. O Santos não vai ter mais o transfer ban, né? Mas o Santos continua sem dinheiro. Né? Não vai entrar nenhum valor para o Santos. Não dá para o Santos, vou pegar o dinheiro que eu recebi com a venda do Soteldo e contratar um substituto. Não tem esta opção. O Santos continua sem dinheiro, ainda vai ter que pagar o Huachipato. Então não adianta a gente sonhar neste momento com contratações bombásticas de grandes jogadores que o Santos tenha que
desembolsar uma grana para conseguir contratar. O que o Santos vai precisar fazer? Vai precisar ser criativo. E como pode ser criativo? E nem é tão criativo assim, tá? O que o Santos pode fazer? E é uma coisa que eu tentaria fazer. Como a gente pode saber, assim, o não tá dado, né? O Santos poderia ir atrás do Luiz Henrique, que foi um jogador de muito destaque no Botafogo e foi negociado com o Olympique de Marseille da França. Eu estou aqui até com a ficha do Luiz Henrique aberto para falar dele. E daí assim, por que eu iria atrás do Luiz Henrique? Porque é um jogador, primeiro, jovem, joga mais ou menos com as mesmas características que o Soteldo. O Luiz Henrique tem 19 anos, né? Já tem uma experiência internacional interessante. No Botafogo ele foi muito bem. E que tipo de negociação o Santos poderia fazer? Né? Poderia fazer uma negociação como o próprio Santos fez, e por isso que eu falo que não é um negócio tão criativo assim, com o Gabigol e com o Dodô em 2018, num cenário muito parecido de início de gestão, em que o Santos não tinha dinheiro para nada. Como foi essa negociação? Os dois vieram por empréstimo para o Santos com preço no caso do Dodô, com preço do passe fixado. O Santos não tem dinheiro para contratar. Não adianta sonhar com vários jogadores. Num caso como esse, poderia tentar com o Olympique o empréstimo do Luiz Henrique, usando até o Dodô e o próprio Gabigol como argumento. Olha, o Luiz Henrique não está tendo muitas oportunidades com vocês, até aumentou o número de jogos dele, ele passou a jogar mais com a contratação do Sampaoli. O Sampaoli gosta dele, ele passou a participar mais do jogo, ele já tem 15 jogos na atual temporada, sendo 4 como titular, né? Então, assim, nos últimos ele jogou pouco, ele fica como opção no banco. Mas o Santos pode tentar até valorizar o jogador para ele voltar mais maduro para o Olympique ou para o mercado, como foi o que aconteceu com o Gabigol, né? O Gabigol já tinha fracassado, a palavra é fracassado, na Inter, em 2 times de Portugal. Veio para o Brasil, se destacou no Santos e a Inter conseguiu ganhar dinheiro com ele depois. Então acho que esse poderia ser um caminho. Por que o Olympique? Eu falo e por que também do Luiz Henrique? O representante do Olympique no Brasil é o Jameli, jogador do Santos, que teve um problema aí no começo da gestão com a questão do time de basquete, que é a associação dele que cuidava, mas ele está em contato direto com o Rueda, né? Então, assim, até porque fizeram um acordo. Então, assim, ele está em contato o tempo todo com o Rueda. Ele poderia ser um cara para tentar fazer esse meio-campo, para tentar trazer o Luiz Henrique. Porque é um jogador de um potencial muito grande, é um jogador que o Santos talvez não precisasse fazer um desembolso, porque o Santos não tem, né? E é um garoto ainda, casa muito com o estilo que o Santos tem, que a torcida gosta, né? De moleque novo, tal. Eu não acho que o Santos tem que gastar dinheiro que não tem para contratar medalhão para trazer para o lugar de Soteldo. Inclusive, na minha avaliação, a contratação do Soteldo foi um grande acerto, também pelo modelo, tirando a parte. Estou falando só da parte esportiva, tá? Não estou falando da parte comercial, porque o Santos não pagou nada, então não pode ser positivo. Mas se você olhar para a parte esportiva, por quê? Porque assim, o Santos contratou um jovem de potencial, identificou, foi o Sampaoli, beleza, paciência. Ele era funcionário do Santos na época. Identificou um jogador jovem com um potencial de crescimento, um potencial de revenda muito grande, jogador de seleção, né? Então acho que assim, seria esse o perfil para o Santos buscar. Só que esse perfil o Santos teria que gastar. Então, assim, vai ser difícil, não tem como gastar. Tenta contratar um jogador numa parceria, né? Como seria esse caso do Luiz Henrique. Mas o Soteldo, pô, assim, se o Santos tivesse pago
todo o processo que foi feito, o Santos ia acabar lucrando até agora na venda do Soteldo e não ter que pagar 500 mil dólares para conseguir. O Santos, no final das contas, o Santos pagou 500 mil dólares para perder um dos seus principais jogadores, o que é um absurdo, né? É um absurdo. Então, eu iria, o meu nome, Santos, vá atrás do Luiz Henrique, converse com o Jameli, o não tá dado, o Santos vai precisar de um jogador para essa posição. A gente fala mais aí nas próximas horas ou quando sair a próxima bomba. Valeu demais, um abraço.